Este programa tem o patrocínio de Nutri. Seja bem-vindo ao Viva Saúde. A vacinação está cada vez mais na ordem do dia. Em África, a prevenção é essencial para combater o desenvolvimento de inúmeras doenças. Daí a necessidade de vacinar a população. Sabe quais são as vacinas que não deve dispensar e qual a sua importância? Hoje o meu convidado é o professor Jorge Atoguia, infecciologista e especialista em medicina tropical. Seja bem-vindo, doutor. A vacinação é a forma mais eficaz de nos protegermos das doenças? A forma mais eficaz de nós nos protegermos das doenças é não contactar com elas. Esta é a verdadeira forma mais eficaz. A vacinação é um ponto intermédio entre ter a doença ou conseguirmos ter alguma forma de nos proteger desta doença. As vacinas surgem como uma necessidade de conseguirmos ter uma forma quase natural de nós conseguirmos proteger-nos contra determinadas doenças, sobretudo doenças infecciosas. Uma vez que os medicamentos que existem para muitas destas doenças não são suficientemente eficazes. Muitas delas são doenças virais e não existe realmente, para a maioria delas, nenhum tratamento específico. Os medicamentos antivirais são raros e nem sempre são muito eficazes do ponto de vista do alvo que pretendem atingir. Portanto, a vacinação funciona muito como uma proteção que é quase natural, uma vez que vai fazer com que o nosso organismo produza as suas defesas da mesma forma que iria produzir se entrasse em contacto com o agente infeccioso. Sim. E se a maior parte da sociedade estiver vacinada, é verdade que se consegue eliminar o ciclo da transmissão da doença? É verdade. Se nós conseguirmos fazer com que desapareça qualquer possibilidade de haver transmissão de um dado agente infeccioso, teoricamente, esse agente infeccioso é erradicado e, portanto, não voltamos a ter este tipo de doença. Aconteceu muito poucas vezes no nosso planeta Terra e, digamos que não está a acontecer na totalidade. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer, por exemplo, que em relação à varíola, que foi talvez a primeira das doenças infecciosas a ser erradicada, é verdade que não existem casos de varíola a nível mundial. Portanto, pode-se dizer que, do ponto de vista dos doentes, a doença está erradicada. Mas? Sabemos que há, do ponto de vista político, reservas em relação a esta questão, uma vez que há vários países que têm o vírus da varíola armazenado e que pode ser utilizado, por exemplo, como guerra biológica. O que irá acontecer, se for utilizado como guerra biológica, é que vai encontrar o outro lado da questão. As pessoas já não precisam de fazer a vacina da varíola porque já não há varíola e, portanto, estão completamente suscetíveis a terem uma doença muito grave provocada por este vírus que é mantido, se for utilizado, obviamente, e eu espero que isso nunca aconteça, faz mais parte destas questões das guerras frias do que propriamente da noção de guerra biológica, mas a verdade é que representa exatamente os dois lados da questão. Fazemos a vacina, uma vacina que é muito eficaz, que fez com que deixasse de haver transmissão, mas a partir do momento em que deixa de haver transmissão, considera-se que não há necessidade das pessoas fazerem a vacina porque já não há vírus a circular. E estas pessoas, se eventualmente houver o aparecimento desse vírus, são muito mais suscetíveis. Claro. E diga-me, quais as vacinas que devemos tomar? O princípio deve ser este, são muitas, sim. Não é? E, portanto, é importante que nós tenhamos mais ou menos a noção da necessidade de fazer vacinas. E esta é quase uma questão quase pessoal. Eu acho que nós devemos fazer as vacinas para as doenças que nos matam. Portanto, para aqueles que têm alguma aversão a vacinas ou para aqueles que acham que as vacinas são coisas que não se devem fazer, devem seguir um bocadinho este princípio. Quer dizer, não há realmente uma grande necessidade de estarmos vacinados contra tudo, mas pelo menos para as doenças que podem ser muito graves para nós e existindo uma vacina eficaz, devemos fazer essa vacina. E isso, dentro do nosso dia-a-dia, passa por algumas doenças que são realmente muito agressivas e que podem levar à morte, como, por exemplo, o tétano. Esta é uma vacina que todos nós devemos ter em ordem. Pequeninos, grandes, idosos, não idosos, portanto,
todos devemos ter a vacina do tétano em ordem, exatamente porque podemos contrair o tétano numa situação acidental e a verdade é que a evolução de um tétano numa pessoa que não esteja vacinada pode ser exatamente para situações de morte. Não é? Outras vacinas que sejam importantes, obviamente aquelas que também vão proteger-nos de doenças mortais, não é? Sobretudo na infância, que é quando nós somos mais suscetíveis. E, portanto, aqui temos o conjunto da vacinação que se faz às crianças, que não só a questão de ser mortal, mas que pode levar a uma mortalidade elevada, como os sarampos, a papeira, a rubéola, já considerando aspectos mais ligados sobretudo ao sexo feminino e à gravidez, portanto, já com alguma precaução. Coisas que já estão quase a desaparecer, como a coqueluche, a tosse convulsa, por exemplo, que exatamente porque existe uma vacinação que é muito eficaz. Depois as hepatites, a hepatite B, que é um grande avanço do ponto de vista vacinal, incluir-se a vacina de hepatite B na vacinação das crianças logo após o nascimento, o que esta vacinação vai promover uma imunização que é muito eficaz e provavelmente vai ser eficaz para o resto da vida. Portanto, é extremamente importante também esta noção de, não é só de fazermos vacinas para ficarmos protegidos, é durante quanto tempo vamos ser protegidos. Qual o período, claro. Qual o período digamos, de validade da vacina, não é? E quanto mais longa for a vacina, isto é, o ideal é ser para toda a vida, melhor, não é? Sim. E a maior parte destas vacinas fazem parte do Plano Nacional de Saúde? Sim. Os países têm o seu Plano Nacional de Vacinação. Sim. A grande parte das vacinas que falámos há pouco e que são importantes, sobretudo na infância, estão incluídas neste plano de vacinação. Depois há variações de país para país. Há países, normalmente os países mais ricos têm, digamos, um espectro mais amplo de vacinas, não é? Os países com mais fragilidade do ponto de vista económico têm mais restrições, mas do ponto de vista geral, as vacinas da infância estão todas contempladas, o tétano está contemplado, a poliomielite está contemplada. Depois, em alguns países, pode haver ou não a vacinação da meningite. Os países mais desfavorecidos, obviamente, não têm esta vacinação mais recente que se faz, por exemplo, para o papilomavírus, que, portanto, é uma vacina muito mais cara e que, em alguns casos, nem está sequer incluída no plano de vacinação. É recomendado, mas as pessoas é que têm que comprar a vacina, que é uma vacina ainda bastante cara. E nem todas as vacinas são acessíveis? Pois, nem todas. As que fazem parte do Plano Nacional de Vacinação são gratuitas, mas algumas que são recomendadas ou que as pessoas incluem dentro desta e que seguem esse plano de vacinação individual ligado a essa vacina são compradas. Por exemplo, se quiser fazer a vacina da meningite tetravalente, tem que a comprar na farmácia, porque não faz parte do Plano Nacional de Vacinação. E, diga-me, que vacinas são aconselhadas apenas a idosos e a crianças? A crianças têm este princípio, não é? Todas as doenças que podem ser mais graves quando nós somos quando estamos na infância e algumas chegam quase à adolescência, devem ser feitas nessa altura. As vacinas para os idosos são muito raras e são normalmente para situações em que há riscos de surtos epidémicos. A vacina, para além do tétano, que eu já falei há pouco, a vacina que está recomendada para os idosos é a vacina da gripe. E isto porque tem a ver exatamente com situações de aumento e de caracterização de uma estirpe de influenza que possa estar ativa naquela altura. E é por isso que a vacina tem a ver com períodos, é isso? Exatamente. E é por isso que a vacina só é válida, digamos assim, por um ano, embora possa dar proteção para determinadas estirpes virais que estão dentro da vacina durante mais tempo. Mas, basicamente, esta vacina é repetida anualmente. Outras vacinas que podem ser feitas não serão para os idosos, já dirigidas quase a problemas que tenham a ver com patologias que possam existir, por exemplo, respiratórias. As vacinas pneumocócicas são indicadas em alguns casos, mas isto já são vacinas dirigidas. Específicas não é para caso. um grupo etário que se faça sempre a esse grupo etário. Sim. Em África há necessidade de tomar vacinas específicas? A África tem, digamos que a África
e a América Central e do Sul também têm uma vacina que é sujeita a um regulamento internacional e que é única. Quer dizer, as pessoas às vezes acham que o Plano Nacional de Vacinação é obrigatório. Não é. Mas a África tem uma vacina que é obrigatória em alguns países. Sem essa vacina não podemos entrar nesses países, que é a vacina da febre amarela. Portanto, é uma vacina que é sujeita a um regulamento internacional. Porquê? Porque a febre amarela é uma doença que é uma doença mundial, que existiu praticamente em todos os continentes, mas que, a partir do momento em que apareceu a vacina, digamos, ficou restrita às zonas mais tropicais. E não existe febre amarela na Ásia. Portanto, a Ásia não está sujeita a este tipo de obrigatoriedade. A África, sobretudo os países da África Ocidental e alguns países da África Oriental, necessitam de, obrigatoriamente, as pessoas fazerem a vacina da febre amarela. As populações que vivem nestes países também devem fazer a vacina da febre amarela. É uma vacina que é feita de 10 em 10 anos e há muitas falhas nesta vacinação, sobretudo por parte das populações, porque fazem quando são pequenos, aos 10 anos ainda podem fazer, mas depois aos 20 ou aos 30 as pessoas já não vão fazendo. E aquilo que acontece normalmente é surgem surtos epidémicos de febre amarela e atingem uma franja elevada da população. E nessa altura é preciso ir vacinar estas pessoas, não é? Portanto, este controle da febre amarela através da vacina é relativamente difícil, uma vez que é uma vacina que não é tão eficaz como deveria ser. Idealmente é uma vacina que devia ser para toda a vida. E nessa altura não tínhamos mais problemas com a febre amarela. O facto de ser necessário repeti-la de 10 em 10 anos dá lugar a que haja falhas do ponto de vista do controle da doença. E para um viajante, para uma pessoa que vai viajar para a África, provavelmente tem que se vacinar contra algumas... Esta é uma delas, não é? Sim. E há mais? Há mais. A febre, mas ainda em relação à febre amarela, são os próprios países que determinam a necessidade, obviamente com o suporte da Organização Mundial de Saúde. Mas há casos, por exemplo, São Tomé, em que o próprio país decidiu que não era necessário que houvesse a obrigatoriedade da febre amarela antes que a OMS dissesse alguma coisa sobre isso, não é? Portanto, se for a São Tomé, não lhe vão pedir o boletim da febre amarela. Portanto, não vão considerar a obrigatoriedade. Não há nenhuma evidência neste momento que haja febre amarela em São Tomé, mas este é outro problema. Uma coisa é esta obrigatoriedade, a outra coisa é existir ou não surtos epidémicos da doença. Há muitos casos de pessoas que vão para a África e que no sítio onde vão ficar e durante o tempo em que iriam ficar, provavelmente não necessitariam da vacina para nada. Para além do mais, é uma vacina que tem um vírus vivo. O vírus está vivo, está atenuado, mas está vivo. O que quer dizer que é uma vacina que pode levar a um pouco mais de problemas, é preciso ter mais cuidado com a sua administração, sobretudo a determinado tipo de pessoas. Imunodeprimidos, as pessoas mais idosas, não é? Portanto, não é de ânimo leve que se deve fazer uma vacina deste tipo. Portanto, esta questão da obrigatoriedade é sempre... Todas as obrigatoriedades têm alguns problemas, não é? Em relação à África, há também, aqui já é uma recomendação, de que se faça a vacina da meningite meningocócica, sobretudo para pessoas que tenham algum risco, numa faixa que é chamada a cintura da meningite e que vai daquela zona do norte do Golfo da Guiné, onde está o Benin, o Togo, etc., até ao outro lado, à Etiópia, e que, nas alturas das chuvas, tem maior incidência de meningite meningocócica. As pessoas que vão para esta zona devem fazer, sobretudo pessoas com mais risco, por exemplo, famílias que as crianças vão andar na escola e, portanto, vão estar em contacto com mais pessoas. São esses os grupos de risco? São os grupos com mais risco, não é? Ou pessoas que têm muito contacto com outras, não é? Porque aí pode haver mais possibilidade de eclodir durante mais tempo, não é? Durante pouco tempo não vale a pena estar a fazer. Doutor, vamos fazer um breve intervalo? Fique com as informações que temos para si. Eu e o professor Jorge Atuguia voltamos para continuar a esclarecê-lo. Estima-se que através da vacinação se previne a morte de 2 a 3 milhões de pessoas todos os anos. As organizações mundiais têm efetuado diversas campanhas com o objetivo de fazer chegar a vacinação a muitas localidades africanas que têm falta de meios. Vejamos, no Nordeste da Etiópia, o número de crianças vacinadas quase triplicou, de apenas 22% passou para uma cobertura de quase 80%.
A campanha Campeões da Comunidade incentivou as famílias nómadas a vacinar os seus filhos e introduziu novas abordagens, como a troca de tarefas para melhorar a prestação de serviços a essas populações difíceis de alcançar. O Ghana foi o primeiro país africano a introduzir simultaneamente as vacinas antipneumocócia e a vacina contra o rotavírus no seu Plano Nacional de Vacinação, num esforço para combater a pneumonia e as doenças diarreicas, que representam aproximadamente 10% das mortes em menores de 5 anos. O Plano de Ação Global de Vacinas da Organização Mundial da Saúde é um roteiro que visa a prevenção de milhões de mortes até 2020. Além disso, define a última semana do mês de abril como a Semana Mundial da Vacinação. Há quanto tempo não atualiza as suas vacinas? A prevenção é essencial. Se tem dúvidas sobre algum tema, deixe a sua questão no nosso mural do Facebook. A Carla Maurício não hesitou e colocou-nos a seguinte pergunta: deve evitar-se a vacinação durante a gravidez? As vacinas que devem ser evitadas na gravidez são as vacinas que têm o agente infeccioso vivo atenuado. Isto é, se há alguma possibilidade normalmente são vírus, vamos ficar por aqui pelos vírus, deste vírus que está atenuado poder ter algum tipo de agressão sobre uma grávida, que é naturalmente muito mais suscetível, porque é muito mais, a sua imunidade está muito mais fragilizada. Portanto, devemos evitar essas vacinas. Uma das típicas vacinas vivas, falámos dela há pouco, é a febre amarela. A febre amarela não deve ser administrada às grávidas. Portanto, esta questão é importante. Por outro lado, isto não é uma posição radical. Há vacinas que, se necessário, devem ser administradas às grávidas. E um dos casos é a vacina da hepatite B, que, se for necessário, se houver um risco de contacto de uma grávida com alguém infectado com a hepatite B, durante a gravidez deve ser feita a vacina da hepatite B. Portanto, o que é importante aqui é não termos nenhuma decisão fundamentalista em relação a estas questões. Têm que ser avaliadas sempre caso a caso e sabermos que há vacinas que são necessárias e outras que não são necessárias. Mesmo aquelas que possam ser agressivas têm que ser, ou que possam ser eventualmente mais agressivas, têm que ser avaliadas dentro de um conceito de risco-benefício. Há pouco falámos de vacinas para viajantes. Há locais específicos onde estas vacinas podem ser tomadas? São os centros de vacinação internacional que existem ou associados a serviços hospitalares ou então isolados, como, por exemplo, no Centro de Saúde de Sete Rios, que é a base do Centro de Vacinação Internacional em Lisboa. O Porto também tem, Coimbra tem. Portanto, se as pessoas procurarem os centros de vacinação internacional, irão encontrar os locais para vacinação. Fora destes grandes centros, normalmente funcionam acoplados às consultas de medicina do viajante. Muito bem. Em África, a população depende muito da vacinação. Ainda para mais porque o acesso aos medicamentos é cada vez mais escasso. Da sua experiência, o que é que nos pode falar da questão da vacinação em África? A vacinação em África isto é falar em termos gerais, não é? Tem problemas, obviamente, ligados aos países onde é necessário ter uma cobertura vacinal o mais ampla possível. Aquilo que acontece, existe uma grande diferença entre as áreas urbanas e as áreas rurais. E este é logo um dos primeiros problemas. Nas áreas urbanas as pessoas têm muito mais acesso à saúde e, portanto, têm muito mais continuidade. A vacinação pressupõe uma ligação com os nossos centros de saúde próximos, não é? E, portanto, isso pressupõe que realmente seja mais fácil haver um programa de vacinação que é cumprido. As pessoas são até acompanhadas normalmente antes do parto e, portanto, estabelecem a ligação com o seu centro de saúde durante mais tempo. E, portanto, aí é mais fácil que exista uma vacinação mantida no tempo, não é? As crianças são vacinadas, as pessoas têm o acesso se houver problemas, se houver algum surto epidémico. A África é mais suscetível a surtos epidémicos e, portanto, as pessoas têm que estar sempre preparadas para ter que tomar novas medidas, muitas delas vacinais, em relação a problemas que possam surgir. Existem problemas importantes quando saímos dos grandes centros, isto é óbvio, não é? Porque há sempre dificuldades de transporte, há dificuldades na cadeia de frio,
em que muitas vacinas precisam de ser mantidas no frio e, portanto, há deficiências do ponto de vista energético e, portanto, as pessoas não têm a possibilidade, muitas vezes, de cumprir, no fundo, os períodos de vacinação que são aconselhados. O que acontece é que, não cumprindo os períodos de vacinação, as pessoas ficam sem ter uma imunidade completa e que vão perder essa imunidade pouco tempo depois. E, portanto, aqui é como se não tivessem sido vacinadas. Este é um dos riscos. Por outro lado, também muitos dos períodos de vacinação são muito mais flexíveis do que aquilo que nós pensamos. E, portanto, o facto de não ser vacinado numa determinada altura, que era a que estava prevista, não quer dizer que não possa ser vacinado algum tempo depois e que continuemos a ter a eficácia que era prevista esta vacina ter. Portanto, alguma atenção em relação a esta questão, não sermos completamente rígidos em relação às questões dos períodos de vacinação e tentarmos que haja adaptação em relação a esses períodos de vacinação, se não houver possibilidades de cumprir aquilo que está previsto do ponto de vista das datas para as várias séries de vacina. Muitas vezes não há profissionais de saúde especializados em África. O que é que há a fazer, o que é que se pode fazer para melhorar estas condições? Os planos ligados na área da vacinação são concebidos para poderem cobrir a totalidade dos territórios, não é? E contando com os recursos humanos que existem nestes locais. Muitas vezes o problema não tem a ver exatamente com os recursos humanos que possam existir em termos profissionais, mas muitas vezes tem a ver mais com aspectos que não estão diretamente ligados à parte médica. Com as estruturas? Exatamente. Estão ligados muitas vezes a até uma coisa de base, que é o clima. Nas alturas da chuva, por exemplo, é muito mais difícil pegarem caixotes cheios de vacinas para levarem para determinada zona do que na altura em que não chove, não é? Portanto, muita desta questão da gestão geral dos estoques é muito influenciada por estes aspectos nestas zonas da África, não é? Portanto, não é nada infrequente que possam existir falhas, não é nada infrequente que os técnicos de saúde que estão nas zonas mais remotas e que estão preparados para fazer a administração das vacinas simplesmente não tenham vacinas para fazer, por causa destes fatores, não é? Ou porque chegaram realmente as vacinas, mas não há energia para manter vacinas protegidas no frio, por exemplo, não é? Portanto, é um conjunto muito grande de fatores e muitos deles que são fatores que aparecem de repente e que nós não conseguimos muitas vezes controlar. Portanto, infelizmente, vamos continuar a ter muitos problemas ligados a esta questão. Obviamente também que, em alguns lados, como disse, falham os recursos humanos, não é? Falham até os recursos do ponto de vista estrutural, de locais onde as pessoas possam recorrer para fazer as vacinas. E depois há o fator final, que é o fator da compreensão das populações pela necessidade das vacinas, que é completamente diferente. E como é que se consegue... Pois, aqui há um elemento de educação para a saúde que necessita de muito mais recursos humanos, que necessita de equipas que vão para o terreno, que vão sensibilizar as populações em relação a isto. Isto não é um problema da África, isto é um problema geral. Claro. As pessoas acham que não necessitam de vacinas porque não estão doentes. Portanto, normalmente nós só procuramos ajuda quando nos sentimos doentes. E, portanto, deslocarmos-nos para ir a um determinado local para fazer uma vacina pode ser pura e simplesmente uma perda de tempo, não é? Ou as pessoas têm outras coisas para fazer dentro da sua rotina. E é por isso que nós em Portugal, eu não sei se tem algum inquérito sobre isso, mas a percentagem de pessoas, de adultos em Portugal que não têm uma vacina do tétano em dia, certamente que é uma percentagem elevada. Quais são os efeitos secundários das vacinas? As vacinas têm, o primeiro grande efeito secundário é a dor que fica quando somos injetados, não é? E isto numa parte das vezes, é o único efeito secundário que as pessoas têm. Depois, como é uma substância que vai estimular a nossa imunidade, vai haver, obviamente, uma resposta do organismo com produção de anticorpos. E isto pode fazer com que haja sintomas gerais de falta de forças, às vezes um bocadinho de febre, dores musculares, como se fosse uma espécie de, entre aspas, de uma gripe que as pessoas possam ter durante pouco tempo, mas aí às 48 horas, 24, 48 horas depois da vacinação. Estes são os principais sintomas. Nós até ficamos satisfeitos quando isso acontece, porque quer dizer que a vacina está a fazer efeito. Exatamente, não é? Depois, há várias, e sempre se discutiu muito,
o problema da existência de alguns elementos químicos que estavam dentro da composição das vacinas que pudessem eles próprios provocar, que eram utilizados para melhorar a resposta imune, que eram utilizados para maior penetração das vacinas em determinados locais do organismo. Portanto, que se pensou que pudessem provocar depois aqueles efeitos muito mais raros, mas que aconteciam ou que tentaram associar-se a determinado tipo de vacinas. Um deles muito clássico é a utilização de uma substância que teria na sua composição mercúrio e que seria responsável, teoricamente, por problemas ligados à esfera do sistema nervoso central, sobretudo de crianças, com algumas vacinações, nomeadamente a vacina da hepatite B. Os estudos que foram feitos do ponto de vista de tentar comprovar ou não este risco não foram conclusivos, ou melhor, foram negativos para a hipótese de poder provocar algum tipo de problemas. Mas isto é para justificar que muitas vezes aparecem efeitos raros, mas graves, que pelo facto da pessoa ter feito uma vacina pouco tempo, ou naquela altura, se associa ao risco vacinal. Portanto, é necessário sempre ter muito cuidado quando se faz a vacina e quando aparecem algum tipo de sintomas que são sintomas que não são normais, mas atribuir à vacina não quer dizer que seja essa a melhor razão. O melhor é tentar perceber porque é que as pessoas têm esses sintomas e só colocarem a vacina como causa desses sintomas, excluindo os outros todos. Sim. E esta é a regra que se deve fazer para qualquer tipo de sintomatologia nova que a pessoa possa ter no seu cotidiano, não é? Portanto, outros efeitos secundários que as vacinas possam ter, uma vez que já falámos disso, vamos voltar outra vez a falar das vacinas que têm vírus vivos. Não podem ser dadas às pessoas, por exemplo, que tenham uma imunodepressão. Os indivíduos, por exemplo, infectados com o vírus da imunodeficiência humana e que estejam numa fase de uma baixa importante dos seus CD4, das suas células mais afetadas pelo vírus, essas pessoas devem ter, mais uma vez, é uma questão de custo-benefício. Sim, sim, Ao claro. fazerem esse tipo de vacina, perceber se a vacina vai ser ou não mais benéfica para estas pessoas do que não fazer a vacina. Portanto, tudo isto tem a ver exatamente com a questão da indicação das vacinas, não ser vacinado porque toda a gente é vacinada, deve ser vacinado porque está indicado que sejamos vacinados e depois de sermos vacinados cumprir, quando existem várias doses, cumprir o mais possível, o mais religiosamente possível essas doses e em princípio são métodos de prevenção extremamente seguros. Obrigada, professor. Não viu o programa desde o início ou quer rever com mais calma? Já sabe que temos todos os nossos programas disponíveis no YouTube. E agora, fica com o resumo do que falámos hoje. A vacinação é o processo pelo qual uma pessoa é feita imunorresistente a uma doença infecciosa. Faz com que o organismo produza as suas defesas da mesma forma que reagia se entrasse em contacto com o agente infeccioso. A maior parte das vacinas fazem parte do Sistema Nacional de Saúde de cada país, consoante o seu plano de vacinação. Existem vacinas que são essenciais, como a do tétano ou a da hepatite B, que deve ser administrada na infância. Para os idosos, a vacina recomendada anualmente é a da gripe. Em África, a vacina da febre amarela é indispensável para entrar em países como a África do Sul, Somália ou São Tomé e Príncipe. Deve ser administrada de 10 em 10 anos. Assim como Angola, recomenda a vacinação contra a malária e a poliomielite. A vacinação é a melhor forma de se prevenir quando está exposto a uma doença. Consulte o seu médico e mantenha-se protegido. Chegamos ao fim de mais um Viva Saúde. Estamos em contacto consigo durante toda a semana. Visite-nos no nosso blog. Temos informações sobre os temas, os convidados e muito mais. Deixamos encontro marcado para o próximo programa com o professor Jorge Atoguia. Curioso? Posso garantir-lhe que será um tema do seu interesse. Até lá, viva bem, viva saúde. Olá, eu sou o DJ Alan Gould. Faça escolhas inteligentes. Escolha ser saudável.